Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje, vamos falar sobre uma das promessas mais consoladoras e práticas da Bíblia. Deus prepara caminhos planos para aqueles que vivem em retidão diante dele. O versículo central da nossa reflexão está em Provérbios 4, 11 e 12, e diz assim: Ensino-te o caminho da sabedoria, guio-te pelas veredas da justiça. Andando tu, não se estreitará o teu passo, e, se correres, não tropeçarás. Provérbios 4, 11 e 12. Ou, em linguagem mais atual, eu te ensino o caminho da sabedoria, e te conduzo por veredas retas. Quando caminhares, teus passos não serão impedidos. Quando correres, não tropeçarás. Essa é uma das declarações mais encorajadoras da palavra de Deus sobre a vida daqueles que escolhem andar nos caminhos do Senhor. Em um mundo cheio de obstáculos, armadilhas, incertezas e dificuldades que parecem nos fazer tropeçar a cada passo, Deus nos oferece algo extraordinário: caminhos planos, veredas retas, passos seguros. Mas que caminhos são esses? Como podemos ter acesso a eles? Por que algumas pessoas parecem andar suavemente pela vida, enquanto outras tropeçam constantemente? A resposta está na retidão. Deus tem caminhos especiais preparados para aqueles que vivem em integridade, que buscam a sabedoria divina, que escolhem fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Isso não significa que os justos nunca enfrentarão provações ou dificuldades. A Bíblia deixa claro que todos passamos por provações. Mas há uma diferença fundamental na forma como os retos atravessam essas situações. Eles têm a orientação divina, a proteção celestial e caminhos preparados por Deus. Vivemos em uma época de muita confusão, onde as pessoas estão perdidas, sem saber que direção tomar na vida. Jovens sem rumo, adultos em crise, famílias desestruturadas, carreiras frustradas, relacionamentos quebrados. Muitos andam em círculos, tropeçando nas mesmas pedras repetidas vezes. Mas Deus tem uma proposta diferente para seus filhos. Eu te ensino o caminho da sabedoria e te conduzo por veredas retas. Não são caminhos tortuosos, cheios de armadilhas e confusão, mas veredas retas, diretas, que levam ao destino correto. O texto fala de duas situações: quando caminhares e quando correres. Isso significa que tanto nos momentos de calma, quanto nos momentos de pressa, tanto nas decisões pensadas, quanto nas situações que exigem rapidez, Deus prepara caminhos seguros para os retos. No devocional de hoje, vamos descobrir o que significa ter caminhos planos preparados por Deus, como podemos ter acesso a esses caminhos e quais são as condições para andarmos nessas veredas de bênção e proteção divina. Antes de entendermos como ter acesso aos caminhos planos que Deus prepara, precisamos compreender claramente o que são esses caminhos. Porque existe uma grande diferença entre os caminhos que o mundo oferece e as veredas que Deus prepara para os seus filhos. Os caminhos do mundo muitas vezes parecem atraentes no início, mas estão cheios de armadilhas invisíveis. Prometem sucesso rápido, prazer imediato, soluções fáceis, mas acabam levando à frustração, ao vazio e, muitas vezes, à destruição. Os caminhos de Deus, por outro lado, são diferentes. Podem não parecer os mais glamurosos ou os mais rápidos, mas são seguros, confiáveis e sempre levam ao melhor destino. Isaías 55, 8, 9 nos explica: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos planos de Deus têm características específicas. São baseados em sabedoria eterna, não em tendências passageiras ou opiniões humanas. Levam à vida abundante, não apenas ao sucesso temporal, mas à realização verdadeira. Produzem paz interior, mesmo em meio às tempestades da vida. Constroem relacionamentos sólidos, baseados em amor, verdade e compromisso. Geram frutos duradouros,
bênçãos que permanecem e se multiplicam. Honram a Deus e por isso recebem sua aprovação e proteção. A diferença é notável. Os caminhos humanos dependem das nossas forças limitadas, da nossa sabedoria imperfeita, da nossa capacidade restrita de enxergar o futuro. Os caminhos de Deus, ao contrário, são fundamentados na sua onisciência, no seu amor perfeito, no seu poder ilimitado. Quando Provérbios 4:11 diz: "Ensino-te o caminho da sabedoria", está falando de instrução divina personalizada. Não é um GPS genérico, mas orientação específica para a sua vida, seus desafios, seus sonhos, seu chamado. E quando fala, guie-te pelas veredas da justiça, está prometendo companhia constante. Deus não apenas mostra o caminho e te deixa sozinho, Ele caminha junto, guiando passo a passo. Os caminhos planos não significam ausência de desafios, mas presença de orientação. Não significam que nunca haverá montanhas para subir, mas que Deus preparará a melhor rota para transpô-las. Salmo 37:23 confirma: "Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho." Veja, os passos são confirmados pelo Senhor. Isso significa a aprovação divina, direção celestial, caminho certo. E o resultado é que Deus se deleita no caminho dessa pessoa. Isso é extraordinário. O Criador do universo se alegra vendo seus filhos andarem nas veredas que Ele preparou. Não é uma questão de obrigação religiosa, é uma questão de relacionamento amoroso entre pai e filho. Os caminhos planos de Deus são convites à parceria com o Altíssimo, oportunidades de experimentar sua bondade, sua fidelidade e seu cuidado paternal em cada passo da jornada. Se Deus realmente prepara caminhos planos para os retos, por que tantas pessoas vivem tropeçando pela vida? Por que vemos cristãos sinceros enfrentando uma dificuldade atrás da outra, tomando decisões erradas, passando por crises constantes? A resposta está no versículo que acabamos de ler. Deus oferece esses caminhos especificamente para os retos. E aí está a chave. Nem todos estão qualificados para andar nessas veredas especiais. Primeiro obstáculo: falta de retidão genuína. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem viver segundo os padrões divinos. Querem caminhos planos, mas não querem abandonar os caminhos tortos. Querem orientação celestial, mas continuam fazendo suas próprias escolhas baseadas em conveniência pessoal. Segundo obstáculo: pressa e impaciência. Provérbios 19:2 adverte: "O não ter conhecimento da alma não é bom, e aquele que se apressa com os pés, peca." Muitos tropeçam porque correm antes de receber orientação, tomam decisões precipitadas, não esperam o tempo de Deus. Terceiro obstáculo: orgulho e autossuficiência. Provérbios 16:18 alerta: "A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda." Quando achamos que sabemos melhor que Deus, quando confiamos mais em nossa sabedoria que na orientação divina, inevitavelmente tropeçamos. Quarto obstáculo: falta de busca pela sabedoria. O versículo promete: "Ensino-te o caminho da sabedoria." Mas muitos não se dispõem a ser ensinados. Não dedicam tempo para estudar a palavra, não oram pedindo orientação, não buscam conselhos sábios. Quinto obstáculo: mistura de caminhos. Algumas pessoas tentam andar parcialmente nos caminhos de Deus e parcialmente nos caminhos do mundo. Querem servir a Deus e ao dinheiro, querem agradar a Deus e aos homens, querem seguir a Bíblia e a cultura secular. O resultado é confusão e tropeços constantes. Sexto obstáculo: falta de perseverança. Os caminhos de Deus às vezes exigem paciência.
Nem sempre vemos resultados imediatos. Muitos desistem no meio do caminho e voltam para as veredas antigas, perdendo assim as bênçãos que estavam por vir. Mas há também uma questão importante. Às vezes interpretamos mal o que são caminhos planos. Pensamos que significa ausência total de dificuldades, quando na verdade significa orientação divina em meio às dificuldades. João 16:33 esclarece: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo Jesus, o homem mais reto que já existiu, enfrentou oposição, perseguição e sofrimento. Mas ele sempre soube qual caminho seguir, sempre teve a orientação do Pai, sempre caminhou na direção certa. Os caminhos planos não eliminam as montanhas da vida, eles nos mostram a melhor rota para atravessá-las. Não eliminam as tempestades, eles nos levam ao abrigo seguro. Não eliminam os desafios, eles nos equipam para vencê-los. O problema não está na promessa de Deus, mas na nossa disposição de cumprir as condições para recebê-la. Agora que entendemos o que são os caminhos planos e por que muitos não os encontram, surge a pergunta prática: como podemos ter acesso a essas veredas especiais que Deus preparou? Quais são os passos concretos para sairmos dos caminhos tortuosos e entrarmos nas veredas retas? A boa notícia é que Deus não esconde esses caminhos dos seus filhos. Pelo contrário, Ele tem prazer em revelá-los àqueles que genuinamente os buscam. Aqui estão os passos práticos para encontrar os caminhos planos. Cultivar a retidão de coração. Salmo 37, verso 14 declara: O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. A retidão não é perfeição, mas sinceridade. É querer agradar a Deus mais do que agradar aos homens. 2. Buscar a sabedoria através da palavra. Salmo 119, verso 105 promete: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia é um mapa dos caminhos de Deus. Sem ela, andamos às cegas. 3. Desenvolver uma vida de oração. Jeremias 33:3 convida: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer nos orientar, mas precisamos perguntar a Ele qual direção tomar. 4. Andar em obediência. João 14:21 promete: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. A obediência abre portas que a desobediência fecha. 5. Buscar conselhos sábios. Provérbios 15:22 ensina: Os propósitos se frustram onde não há conselho, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Deus usa pessoas maduras para nos orientar. 6. Esperar no tempo de Deus. Isaías 40:31 declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A paciência é fundamental para encontrar o caminho certo. 7. Manter a fé em meio às incertezas. Provérbios 3, 5 e 6 orienta: Confia no Senhor de todo o coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O interessante é que os caminhos planos não aparecem magicamente. Eles são revelados progressivamente à medida que caminhamos em retidão. É como uma estrada que se ilumina à medida que dirigimos. Não vemos o destino final, de uma vez, mas sempre vemos o próximo passo. Provérbios 4:18 explica: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa
que quanto mais andamos nos caminhos de Deus, mais clareza temos sobre a direção certa. O caminho se torna mais plano, não porque as circunstâncias mudam, mas porque nossa visão espiritual se aprimora. E há uma promessa maravilhosa. Quando encontramos esses caminhos e começamos a andar neles, nossa vida se transforma. Os tropeços diminuem, as decisões se tornam mais acertadas, os relacionamentos melhoram, o propósito se torna mais claro. Quando começamos a andar nos caminhos planos que Deus preparou, nossa vida produz frutos específicos e maravilhosos. Não são apenas bênçãos espirituais abstratas, mas mudanças práticas e visíveis que transformam nossa experiência diária. Provérbios 4:12 promete resultados concretos. Andando tu, não se estreitará o teu passo, e se correres, não tropeçarás. Vamos analisar o que isso significa na prática. Os frutos imediatos dos caminhos planos. 1. Passos não estreitados. Isso significa liberdade de movimento, espaço para crescer, oportunidades que se abrem. Quando andamos na vontade de Deus, as portas cerradas se abrem, os obstáculos se removem, os caminhos se alargam. 2. Corrida sem tropeços. Mesmo nos momentos de pressa, quando precisamos tomar decisões rápidas, há proteção divina. Não tropeçamos porque temos orientação celestial, mesmo nas situações urgentes. 3. Clareza de propósito. Quem anda nos caminhos de Deus sabe para onde está indo. Não vive em crise existencial constante, questionando o sentido da vida. A direção, a meta, a propósito claro. 4. Paz interior duradoura. Isaías 32:17 promete: "E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre." A retidão produz paz que transcende as circunstâncias. 5. Relacionamentos saudáveis. Quando vivemos em retidão, atraímos pessoas certas e nos afastamos das influências destrutivas. Nossos relacionamentos se tornam mais sinceros, mais edificantes, mais duradouros. 6. Decisões acertadas. A sabedoria divina nos capacita a escolher melhor o cônjuge certo, a carreira certa, os investimentos certos, as amizades certas. Uma decisão sábia pode mudar toda uma trajetória de vida. 7. Proteção sobrenatural. Salmo 91:11 declara: "Porque aos seus anjos derá ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos." A proteção angelical para os que andam nas veredas divinas. 8. Provisão abundante. Não necessariamente riqueza material, mas provisão completa das necessidades. Filipenses 4:19 garante: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." 9. Influência positiva. Quem anda nos caminhos planos se torna luz para outros. Sua vida se transforma em testemunho, exemplo, inspiração. Mateus 5:16. "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." 10. Herança espiritual. Os caminhos retos não beneficiam apenas a nós, mas às gerações futuras. Provérbios 27. "O justo que anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele." O mais extraordinário é que esses frutos não dependem das condições externas. Podem florescer em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer situação econômica ou social. Paulo experimentou isso na prisão, Daniel na Babilônia, José no Egito, Ester na Pérsia. Todos eles, em circunstâncias desafiadoras, experimentaram os caminhos planos de Deus e produziram frutos extraordinários. Os caminhos planos não são privilégio de alguns poucos escolhidos, são herança de todos os que decidem viver em retidão diante de Deus. Chegamos ao fim do nosso devocional de hoje, mas essa é uma mensagem que deve impactar suas escolhas e decisões a partir de agora. Provérbios 4:11 e 12 nos promete: "Ensino-te o caminho da sabedoria, guio-te pelas veredas da justiça. Andando tu, não se estreitará o teu passo, e se correres, não tropeçarás." Essa não é apenas uma promessa bonita para ser admirada. É um convite prático para uma vida transformada,
uma oportunidade de experimentar a orientação divina em cada área da sua existência. Como começar hoje mesmo a andar nos caminhos planos? 1. Faça um diagnóstico honesto da sua vida atual. Em quais áreas você tem tropeçado constantemente? Onde os passos têm se estreitado? Que situações têm gerado confusão e incerteza? Identifique os pontos que precisam da orientação divina. 2. Entregue essas áreas completamente a Deus. Pare de tentar resolver tudo com sua própria sabedoria. Reconheça que precisa da orientação celestial. Ore especificamente pedindo que Deus te ensine o caminho da sabedoria nessas situações. 3. Comprometa-se com a retidão. Tome a decisão firme de agradar a Deus mais do que agradar aos homens. Escolha fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando parece desvantajoso. 4. Estabeleça disciplinas espirituais diárias. Separe tempo para a palavra, para a oração, para a meditação. Os caminhos de Deus são revelados progressivamente àqueles que buscam comunhão constante com Ele. 5. Cerque-se de pessoas sábias. Procure mentores espirituais, amigos que caminham com Deus, líderes maduros que possam te aconselhar. Evite influências que te levam para caminhos tortuosos. 6. Pratique a paciência. Nem sempre a orientação de Deus vem imediatamente. Às vezes Ele quer desenvolver nosso caráter antes de revelar o próximo passo. Confie no tempo perfeito do Senhor. Lembre-se, você não precisa enxergar todo o caminho de uma vez. Deus revela luz suficiente para o próximo passo. E à medida que você anda em obediência, mais luz é revelada. Talvez você tenha passado anos andando em caminhos tortuosos, tropeçando nas mesmas pedras, enfrentando as mesmas dificuldades repetidas vezes. Hoje pode ser o dia da mudança. Deus está oferecendo caminhos planos, veredas retas, passos seguros. A escolha é sua. Você pode continuar confiando na sua própria sabedoria, seguindo os conselhos do mundo, andando pelos caminhos que parecem certos aos seus olhos, ou pode aceitar o convite divino. Ensino-te o caminho da sabedoria, guio-te pelas veredas da justiça. Vamos orar juntos. Pai Celestial, te agradecemos por preparares caminhos planos para os retos. Obrigado por não nos deixares andar às cegas pela vida, mas por ofereceres tua orientação sábia e amorosa. Senhor, reconhecemos que muitas vezes temos escolhido os nossos próprios caminhos ao invés dos teus. Perdoa nossa teimosia, nosso orgulho, nossa pressa em tomar decisões sem te consultar. Hoje fazemos a escolha de andar nas tuas veredas. Ensina-nos o caminho da sabedoria. Guia-nos pelas veredas da justiça. Queremos caminhar sem tropeçar. Queremos passos que não se estreitem. Dá-nos coragem para abandonar os caminhos tortuosos. Dá-nos paciência para esperar tua orientação. Dá-nos discernimento para reconhecer tua voz em meio a tantas vozes que nos querem influenciar. Que nossa vida seja testemunho do que acontece quando alguém escolhe andar nos teus caminhos planos. Que outros vejam os frutos da retidão e também desejem seguir-te. Em nome de Jesus oramos. Amém. Para encerrar, se essa palavra tocou seu coração, curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam conhecer os caminhos planos de Deus. Inscreva-se no canal para receber novos devocionais como este, mensagens que te conectam com a orientação divina para a sua vida. E compartilhe nos comentários, em qual área da sua vida você mais precisa dos caminhos planos de Deus. Envie este vídeo para alguém que pode estar tropeçando constantemente, buscando direção. Pode ser exatamente a palavra que ela precisa ouvir. Lembre-se, você pode ter todo o conhecimento do mundo e ainda assim andar por caminhos tortuosos. Mas se você tiver a orientação de Deus, andará seguro mesmo nos terrenos mais desafiadores. Os caminhos planos não eliminam as montanhas da vida. Eles nos mostram a melhor rota para atravessá-las. Escolha a retidão, busque a sabedoria divina. Os caminhos planos estão esperando por você.
Nos vemos no próximo devocional. Fique na paz de Cristo.